Fala amém, fala. Fala amém. A Bíblia, a Bíblia. Nosso pregador mirim, glória a Deus. Amém, amados? Nós estamos no propósito do poder sentar em nome de Jesus. Nós estamos no propósito da construção do templo. E estamos iniciando o momento da mão de obra. Uma das etapas agora, a segunda etapa, né? Na primeira etapa fizemos em 3 fases. E agora teremos outras fases a serem completadas. Precisamos levantar valores para que possamos pagar a mão de obra, né? Quem sabe já para a glória de Deus. Estamos no nosso novo alvo de alcançar 10 mil reais. Nos próximos 40 dias nós queremos, se der tudo certo, que o pedreiro retornar a construir ali em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mamãe está ali no quarto. A Davi, Amém. Glória a Deus, amados. Eu quero convidar o irmão Fabiano, que nessa noite estará ministrando a palavra do Senhor a nós. Vamos declarar a palavra de Deus para nos abençoar. Está conosco aqui no missionário Ana. Nos abençoe, irmã Ana. É sempre bom estar contigo aqui e sabemos que você sempre tem orado por nós. Tão bom contar com sua presença nessa igreja que é sua também. Fazemos parte do reino do Senhor. Amém? Vamos orar pela vida do obreiro de Deus, Fabiano. Essa noite trará a mensagem do Senhor para nossas vidas. Senhor, nós queremos consagrar a Ti, a vida do Teu Filho e do Teu servo. Nessa noite, ó Deus, trará uma mensagem da parte do Senhor para todos nós, a Tua igreja. Por isso, Deus, colocamos a vida dele diante do Teu altar. E pedimos que esta palavra venha com unção e autoridade do céu, para que venha nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Aos que estão aqui presentes, aos que estão pelo Facebook, né, assistindo este culto. E cada vez que eu venho até aqui à frente, né, que o pastor, né, nos autoriza a estar aqui, para mim é uma honra, considerando que não estamos trazendo nenhuma palavra vã, nenhuma palavra que parte do coração de nenhum homem, mas tão somente a palavra que parte do coração de Deus, amém? Que é aquela que edifica, que nos traz a paz em meio às tribulações, é aquela que nos faz crescer, nos faz principalmente e realmente sermos instrumentos na mão de Deus, da mão de Deus aqui neste mundo. Glória a Deus. E segundo a palavra, jaz no maligno, contudo, nós temos que fazer a diferença neste mundo, né? Então, o que nos orienta, o que nos traz a orientação, a bússola, né, que nos faz percorrer, permanecer, é a palavra do Senhor. De nada adianta usarmos de vãs filosofias humanas se realmente a gente não venha se inteirar e estar recebendo a orientação do Espírito Santo, para que realmente essas palavras que estão neste livro não venham a ser apenas letras vazias, mas sim e realmente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Primeiramente eu vou estar usando a versão que eu acredito que a maioria esteja, né, que é a Almeida, revista e atualizada. Posteriormente eu estarei usando a Almeida revisada, imprensa bíblica internacional. Amém? Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Na outra versão, que é a que eu vou estar utilizando, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? A única diferença de uma versão para outra é esse verbo, é a palavra diligência. Amém?
Se fosse para dar um tema para essa mensagem, proteja o que importa. Amém? Nós, quanto pessoas, quanto pais de família, mães de família, que temos cuidado de alguém, de alguma pessoa, de algum bem, normalmente a gente dá valor e protege aquilo que a gente realmente dá o devido valor. O marido protege a esposa, o filho, vice-versa, a esposa protege o marido, o filho, os filhos protegem os pais. Quem tem bens protege os seus bens materiais. Ou seja, aquilo que é dado devido valor, aquilo é dado a devida proteção. Amém? Mas e a respeito das nossas emoções? Né? A palavra do Senhor está falando assim, guardar o coração, ou seja, o verbo guardar aqui significa proteger. Não é no sentido de guardar e entesourar, mas no sentido de guardar e proteção. Será que estamos dando a devida proteção, guardando o nosso coração? Os antigos, né, de quando for escrito esta palavra, né, até tempos atuais com a evolução da medicina, né, acreditava que a sede das nossas emoções, a sede dos nossos pensamentos, né, tudo partia daqui, do core, ou seja, do coração. Com a evolução da medicina e tudo aquilo que, né, de entendimento da parte científica, descobriu-se que, ou seja, todas as emoções não derivam do coração, assim, do cérebro, da mente, né, através das suas conexões neurais, ou seja, através, ou seja, da sua vivência. Isso vai se acumulando e vai consequentemente trazendo e fazendo relacionamentos afetivos no sentido de que uma experiência anterior, seja boa ou seja ruim, acaba afetando futuramente nas suas emoções e pensamentos. Por isso que a palavra do Senhor fala coração. Mas a partir de agora, gostaria que vocês fizessem um exercício e entendessem coração como emoção e sentimento. Amém? Gostaria que vocês, a partir de agora, entendam da seguinte forma: qual é, né, se estamos protegendo o nosso coração de emoções erradas, de pensamentos errados, né? Quando a palavra do Senhor, na versão de vocês, descreve assim, sobretudo, ela quer dizer que é a nossa obrigação, acima de tudo, sobretudo, né? A partir de agora vocês entendam dessa forma, sobretudo, como obrigação sua, a partir de agora você cuida das suas emoções e dos seus pensamentos. Amém? Ou seja, quando vier pensamentos ruins, pensamentos errados, ou seja, pensamentos errôneos, que você entenda que aquilo não faz parte e não parte do coração de Deus, né? A partir daquele momento você, seja em oração, seja ali realmente uma guerra, um conflite contra esse tipo de pensamento ruim. Amém? Nós adultos temos uma certa facilidade, né, de entender quando um pensamento não é da parte do Senhor. E por isso que nós temos adolescentes, pré-adolescentes, ou seja, as crianças, nós devemos ensinar ela, ou seja, através da palavra do Senhor, quais são esses pensamentos errôneos, né, que Satanás às vezes injeta através de programas televisivos, através de internet, através de músicas, que realmente não fazem parte do Senhor, e aquilo acaba sendo um gatilho, né, para que pensamentos que não partem de Deus venham a proliferar na nossa mente. E como eu já disse anteriormente, não é apenas em crianças e adolescentes. Realmente, se nós não nos policiarmos, realmente diligenciarmos, realmente nos empenharmos, realmente até nós que somos adultos, achamos que já sabemos de tudo, achamos que já entendemos tudo, achamos que a nossa idade já viveu de tudo na vida, acaba desenvolvendo esses gatilhos de pensamentos que não vêm da parte do Senhor. Então, entendam dessa forma, sobretudo, ou seja, a partir de agora, acima de tudo, sua obrigação. Diligencie o que você tem pensado a respeito da sua vida, a respeito da vida dos seus familiares, a respeito da igreja, a respeito do trabalho na igreja, a respeito da sociedade, a respeito do que tem acontecido na sociedade. Amém? O pastor, desde o começo do ano, né, através da mensagem a respeito de família, e esse ano vai se trabalhar a respeito
de família têm falado isso. Né? Por mais que você realmente às vezes não entenda, porque talvez você, eu não sofro disso, eu não penso nisso, eu tenho uma vida santa, correta, amém. Glória a Deus por isso, que neste momento você está passando bem. Mas nos últimos 2 anos, faça uma análise da sua vida, faça uma análise do que você tem pensado. Né? Pandemias, de ontem para cá, nas últimas 24 horas, hoje é 24 de fevereiro de 2022, vai ficar registrada essa mensagem. Hoje todo mundo já acordou em alerta, por motivos de guerra. E a palavra do Senhor diz assim: quando houver rumores de guerra, correto? E quando a guerra já está se instalando, já não é o sinal dos tempos de que algo está diferente na atmosfera espiritual, e não é mais no Brasil, né? Que a nossa, não é mais em São Pedro, não é mais em São Paulo, ou seja, a esfera está aumentando. Agora é norte contra, né? Agora é ocidente contra, é comunismo contra capitalismo, uma série de outras coisas, uma série de interesses. Não há algo de diferente. E o que isso traz para nós? Apenas um rumor de guerra. Traz pensamentos de medo. No mínimo a falta de paz. Fabiano, tá lá longe. É lá do outro lado do mundo. Eu não tenho medo. Isso e aquilo. Mas no mínimo, uma interrogação na nossa mente vem. De que, e se isso se espalhar? De 2 anos para cá, por exemplo, a pandemia, era uma doença longínqua, não era? China, né? Longe, tantos 1000 quilômetros. Olha a proporção que tomou. Até hoje, a gente vem sofrendo consequências. Nós, como igreja, sofrendo consequências. Não podendo mais nos reunir durante um período praticamente de 1 ano. E quando retornou com as medidas sanitárias, né? E depois disso, vacina, não vacina, ou seja, uma série de situações incômodas. E dos últimos 2 anos para cá, será que em algum momento não tivemos pensamentos que não vinham da parte do Senhor? Pensamentos de medo, aliás, medo no sentido pior da palavra, ou seja, pavor, e tem uma diferença. Medo é importante a gente ter porque a gente se diligencia, a gente se precaver, mas o pavor é paralisante. Quantas pessoas ficaram paralisadas dentro dos seus lares? Outros, por força do trabalho, por força de uma obrigação, saíam, mas deixavam suas famílias dentro de casa. Outros, no sentido do pavor do que eu terei amanhã para ofertar para a minha família, no sentido até alimentar, porque tudo parou. O comércio parou. São Pedro é uma cidade turística, o turismo parou. Tudo parou. Agora, coloque-se no lugar de um pai, de uma mãe de família, de um provedor do lar. Quantas interrogações e quantos pensamentos de medo, com certeza vieram na mente dessas pessoas. Né? Por isso, a palavra do Senhor é tão explícita em dizer: protege, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. E qual é a principal fonte da vida nossa, do cristão? É o Cristo, é Jesus Cristo, amém? Ele é a principal fonte da vida. Ele é o pão do céu, ele é a fonte da vida, ou seja, ele é a principal fonte da nossa vida, amém? E a partir daí, a gente tem essa convicção de fé. Mas em termos práticos, o que são as fontes da vida humanamente falando? A principal delas é a esperança. A principal dela é a fé. É a força motriz que nos faz permanecer e continuar tentando, buscando. Ou seja, é essa que a palavra diz para a gente proteger e guardar nosso coração, proteger e guardar nossos pensamentos, proteger e guardar as nossas emoções, para que a gente não perca isso, para a gente não deixe de procurar, ou seja, de proceder e buscar as fontes da vida. E agora eu estou falando no sentido humano, tá? Estou falando no sentido de esperança, de fé, de permanecer de pé, mesmo que as coisas não estejam tão bem.
Nos últimos tempos, todos nós temos experimentado algumas situações conflitantes. Acredito que desde quando saímos do ventre da nossa mãe. Mas parece que a cada experiência nova, parece que nos é exigido algo mais. A vida é uma questão cíclica, no sentido de que você tem uma vitória hoje, você se regozija naquela vitória, mas logo vem algum desafio maior. Nossa, Fabiano, mas quer dizer que eu não posso me alegrar hoje? Amém. Alegre-se hoje na sua vitória em Cristo. Alegre-se hoje naquilo que você tem experimentado de bom. E não fique ansioso. Quer dizer que pelo jeito você está falando, amanhã eu vou enfrentar uma coisa. Se vier, é da parte de Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Ele prova. É diferente de tentação de provação. Então Ele está te provando para te levar em um lugar maior, em um lugar melhor, um lugar mais alto. Essa é a diferença. Então essa é o exercício que a gente tem que fazer. No sentido de que vier uma emoção, uma situação triste, uma situação... Porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Agora, como que a gente passa durante esses momentos de aflição é a diferença. Existem pessoas que são tão bem resolvidas emocionalmente, tão bem alicerçadas na palavra, tão bem resolvidas no sentido daquilo que elas pensam sobre si mesmas, sobre Deus, né? Que acabam nos sendo de exemplo. Se você encontrou uma pessoa assim, amém, espere-se nela mesmo. Né? Porque é tão difícil, realmente, parece que a gente é provado, principalmente, dá a impressão que realmente, no sentido de saber onde é a sua fraqueza, onde é o seu calcanhar de Aquiles. E parece que você é provado naquele ponto, para que realmente você venha, aquilo não ser mais um problema, você passar aquele problema e ser espelho para outros e testemunhar de Deus, que Deus passou contigo naquele problema. E você vir ao púlpito, tem pessoas mais tímidas, com maiores dificuldades, mas que de repente uma pessoa ali, o seu vizinho, uma pessoa que trabalha com você, você venha ser testemunho e testemunhar dessa bênção do Senhor, de Ele ter passado contigo e ter te levado em lugares maiores do que esse. Passando por uma aflição, um momento triste, né? Uma dificuldade que você já passou, você testemunhando, venha fortalecer outras pessoas. Amém? No sentido de fontes da vida, eu falei de esperança. Né? Falei de fé. E parece que o inimigo tem minado justamente essas duas, como eu disse, essas duas forças motrizes que nos fazem ficar de pé e avançar. Tem implantado um sentimento de desesperança. Como exemplo, colocando canais de YouTube, né? Essa plataforma que a gente até utiliza a partir de um tempo para cá. Se você olhar views, ou seja, quantidade de visualizações de vídeos de desgraças, de coisas ruins, bombam mais de milhões. Se você ver views de mensagens de Deus, views de esperança, visualizações de coisas boas, você vai ver que é bem pouquinho. Ou seja, parece que dá mais ibope, né, a desesperança do que a palavra, a mensagem da esperança. E isso vem minando o coração do homem, vem minando o coração, né, das pessoas, até mesmo de cristãos. Quando a gente às vezes começa a dialogar com várias pessoas, principalmente no meu trabalho, e a gente vê que parece que a cada 10 pessoas que você conversa, 8 ou 9 é no sentido negativo, de que aquilo não vai dar certo, que isso não vai funcionar. E um ou outro, bem raro, você encontra que, não, é isso mesmo, tal, né? Não, vai dar certo, vai funcionar. Né? E por o coração do homem, acredito que o pior sentimento é o da desesperança. Desesperança gera frutos negativos. Um dos mais notórios hoje em dia, né, por exemplo, a depressão. Depressão nada mais é, se a gente for olhar na geografia, o que é? É vir um platô,
seja uma descida e uma subida novamente. Geograficamente isso é uma depressão. Na vida a gente só vai viver no alto? Não, teremos o baixo também. Só que parece que para o ser humano, o baixo parece que é bem mais baixo, não é igual a geografia. Que vem, faz isso e continua de volta e continua aqui em cima. Não, aquilo se torna uma ladeira abaixo, parece que aquilo vai até o fundo do poço. Entendeu? Portanto, combater esses sentimentos de desesperança, que pode levar a uma depressão, que pode levar a uma doença psiquiátrica, que pode levar, às vezes, até para a situação da própria pessoa tirar a própria vida. O pastor testemunhou no final de semana sobre uma situação que aconteceu com ele. Deus esteve com ele no acidente, né? Deus testemunho aqui. Né? Aí eu, lendo a palavra, né, o pastor ore né, peço um direcionamento para Deus. Deus me direcionou nessa palavra e foi me direcionando até chegar nesse ponto aqui sobre desesperança, sobre depressão e a própria pessoa num momento de desespero, né, ceifar a própria vida. Há 2 anos atrás exatamente, alguns irmãos, né, eu compartilhei de uma situação no meu trabalho a respeito lá de um cidadão que ceifou a própria vida também. Coincidentemente, há 2 anos atrás, 24 de fevereiro, a data de 2 anos atrás. E no meu trabalho, isso é até de certa forma normal, mas eu não encarei isso como normal, eu não acho isso normal. Uma pessoa tirar a própria vida, não acho isso normal, eu não acho isso de uma forma, até de uma forma assim, de pensamento cristão, isso não é normal. Mas isso é fruto do quê? Da falta de fé e desesperança. Desesperança nele, na própria pessoa, desesperança na sociedade, desesperança naquilo que ele poderia fazer de bom, mesmo que ele tenha feito algo de errado naquele momento. Desesperança de olhar a palavra, encontrar uma palavra, ou encontrar alguém que pudesse dizer, não, ainda assim, Deus pode. Cristo veio e morreu por você. Cristo veio, e não apenas para aqueles que, como eu e você que está assistindo, ou alguns que aqui estão, que crê que Ele, né, morreu por mim e por vocês, mas para aqueles que irão ouvir ainda essa palavra e crerão nela, no Evangelho, nas boas novas, de que Cristo veio e morreu por todos nós, por toda a humanidade, por esses mais de 6 bilhões de pessoas que hoje estão no mundo. E a gente tem que crer até o final nisso, de que todos serão alcançados, porque é a vontade de Deus, está escrito aqui. Se todos serão, é uma coisa, né? Mas que a mensagem a gente tem que levar, nós como cristãos, isso sim, a gente tem que levar essa mensagem de esperança. E não dar desesperança como o mundo tem trazido, através de plataformas digitais, televisão e mais um monte de tranqueira. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós levar a mensagem de esperança. Jesus Cristo sempre será a única salvação. Glória a Deus. Amém? Outro problema é acerca da gente que devemos proteger nosso coração. É no sentido de, agora falando de emoções, é dar muito crédito para as nossas emoções no sentido humano. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós já ouvimos assim: eu não vou mais na sua igreja porque eu fui lá e ninguém me cumprimentou. Eu não vou mais na sua igreja por causa disso, daquilo. Eu não vou mais, abandonei a Cristo porque Ele me abandonou no pior momento da minha vida. Sejamos francos, isso não é emocionalismo no sentido humano? Não é dar muito crédito para as emoções humanas? Então a gente tem que proteger os nossos pensamentos e também de emoções erradas. Emocionalismo errado. Emocionalismo no sentido de te prejudicar, às vezes até de uma forma espiritual. Às vezes ficar bronqueado com Deus, não acredito mais em Deus porque Ele não esteve comigo, porque Ele não me protegeu disso, porque Ele não fez isso, porque eu pedi tal coisa e Ele não me atendeu. Isso é emocionalismo, desculpe, barato, do nosso coração, da nossa mente. Às vezes fomos muito mimados, às vezes
na nossa caminhada, às vezes dos papais, das mamães, e a gente carrega isso e transforma isso, entende que Deus é Pai e carrega essas emoções tão vazias que a gente adquiriu fazendo mãe para o pai e para a mãe, ou para quem cuidou de nós, para aqueles que não tiveram pai e mãe, ou seja, fazendo birrinha para o papai e para a mamãe, ou para o cuidador humano, e a gente quer fazer birrinha e emocionalismo para com Deus, achando que é tudo igual, achando que é a mesma coisa, achando que Deus, né, ele tem que fazer do nosso jeito, da nossa forma, e sucumbir às nossas birrinhas, o nosso emocionalismo barato. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, no sentido de protege quando vier esses pensamentos, sabe, humanos, essas coisinhas, sabe, essas birrinhas que te fazem impedir de vir à igreja, te fazem impedir de ir ao ministério. Eu não estou falando de igreja Batista Água, estou falando no sentido de igreja ministério, igreja de dom, do dom que Deus te deu, seja tocar, seja pregar, seja cuidar, administrar, seja ajudar na zeladoria da igreja, seja como missionário, seja levar a palavra, ou seja, todas as pessoas têm algo de bom a oferecer ao reino, amém? Mas às vezes por questõezinhas, eu não vou com a cara daquele líder, eu não vou me inteirar nesse assunto, não vou querer nada desse ministério. Ou seja, maturidade. Eu acredito que isso seja a maturidade cristã. Amém? Deixar de lado esses emocionalismos. Amém? Tá, Fabiano, você falou, tá, protege o coração, né? Aí eu gostaria que os irmãos tivessem abrido em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Ou seja, contudo, se a gente proteger nossas mentes, nossas ideias, nossas emoções com coisas corretas da parte do Senhor, dificilmente nós iremos sucumbir, né, essas emoções e pensamentos errados, mundanos. E a palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E principalmente aqui, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, amém? Essa é a ferramenta que a gente tem que estar usando para sair fora dessas artimanhas do diabo, de coisas, de emocionalismo barato, de situações humanas e tão somente humanas, que acabam nos deixando às vezes na lona, drenando todas as nossas forças, né? Ou seja, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Somos imitadores de Cristo, amém? Como a palavra diz. Não somos tão perfeitos quanto, mas a gente tem que militar todos os dias. A salvação é única, mas o exercício é diário. O exercício da santificação, o exercício de se inteirar espiritualmente, de se inteirar com a palavra do Senhor, né, de estar em oração, estar diligentemente, como diz a palavra, como eu citei anteriormente, com os trabalhos da igreja em oração, de forma prática, pensamentos e emoções errados. Como a nossa pastora lá de Pereira Barreto fala, né? Coloque louvores, pensamentos ruins, coloque louvores. Se você não pode no seu trabalho, coloque um fone de ouvido se puder. Se estiver na sua casa ali fazendo seus afazeres domésticos, se vem um pensamento que não, você entende que não é da parte de Deus, coloque um louvor bem alto, glorifique ao Senhor. Isso é uma forma prática, né? Se você não puder, lembre de um versículo, porque todos nós temos um versículo chave, seja quando nós nos convertemos, seja de quando éramos quem vem de um berço, um lar cristão, lembra de algum versículo, né, na infância, seja de algo que você leu naquele mesmo dia, coloque em prática, né? Verbalize isso,
que isso é uma forma prática para que esses pensamentos que não partem do Senhor venham a ser dissipados na nossa mente, utilizando a palavra, utilizando o louvor, que são armas espirituais, né? Às vezes não estamos tão bem que às vezes a oração não consegue ser verbalizada. Então utilize dessas ferramentas, né? Tem mensagens gravadas aqui da própria Igreja Batista Água. Coloque uma dessas se você puder na sua casa, né? Amém? Então isso são meios práticos da gente estar realmente fortalecendo a nossa mente, fortalecendo os nossos pensamentos em Deus. Amém? Finalizando, nossas vidas refletem o que pensamos sobre nós mesmos e o que pensamos sobre Deus. Será que temos sido e dado bons testemunhos aí fora? Seja no nosso trabalho, seja na escola, seja onde a gente está indo. Ou seja, a gente tem refletido Deus quando as pessoas nos visualizam? Estamos entregando a Deus a forma como que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca? Tudo aquilo que a gente faz em ação, ou do jeito que a gente se expressa, realmente tem refletido a Deus, a Cristo para as outras pessoas, né? Ou seja, conforme o homem pensa, aquilo ele é, né? Pensamentos e emoções negativas não só refletem, né, na nossa vida física, com doenças psicossomáticas, ou seja, as nossas emoções negativas refletem no nosso físico também. Às vezes quando a gente não está bem, a gente chega na frente do espelho e já olha aquelas olheiras assim, falando. Você mesmo se identifica. Eu não dormi bem, não estou tendo emoções corretas, não estou bem. Quando você chega na frente do espelho, você mesmo se olha e fala, realmente eu não estou bem. Ou seja, é psicossomático, isso se reflete até no nosso físico, né? E também reflete na nossa vida espiritual, né? Portanto, hoje a gente deve se decidir realmente mesmo, né? Conforme está aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Gostaria que você, chegando em casa, gostaria que você se atentasse nesses dois versículos. Porque, às vezes, da minha pessoa, minha falta de eloquência, ou talvez a palavra que você não tem entendido, o Espírito Santo vai completar a obra, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E é Ele quem traz o entendimento da parte de Deus, da parte do coração de Deus. Ele é a nossa bússola, no sentido de ler a palavra e começar a entender a palavra. Amém? Gostaria de deixar esses dois versículos, né, como um exercício, né, para que cheguemos em casa e a gente releia novamente e o Espírito Santo complete a obra. Para que realmente a gente se decida proteger e guardar o nosso coração de emoções, para viver uma vida plena em Cristo. Uma vida que realmente glorifica a Deus em tudo que a gente fizer, em todos os pensamentos que venhamos a ter e realmente as ações que venhamos a tomar a partir daí. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Gostaria que realmente fizesse, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que fará realmente edificar as nossas vidas. Amém? Vou passar a palavra ao pastor. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Grande é o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós estamos no ano da família. Temos por versículo Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Iremos declarar mais uma vez isso, para que isso venha adentrar cada vez mais em nossos corações e profetizarmos esse versículo que venha realmente acontecer em nossa casa. Amém? Vamos declarar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que realmente nós, nossa casa, venhamos a servir ao Senhor. Como diz a palavra do nosso querido obreiro Fabiano, né? Nós devemos guardar o coração. Coração guardado em Cristo. Nossa família seguirá na presença do Senhor para a glória de Deus. Amém? Está nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus.
que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. Feche suas mãos e declare: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só queria pedir a atenção de todos. Na próxima quinta-feira de março, nós iremos retornar aos cultos das quintas a partir das 20 horas. Amém? Nós temos feito às 19h30, mas vamos começar os cultos agora toda quinta, apenas nas quintas, às 20 horas, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a você que tem nos acompanhado pela live, sobre a sua vida, que o Senhor esteja cada vez mais abundantemente. Meus irmãos, Deus abençoe, vão em paz, em nome do Senhor Jesus.